es bien delgado, entonces es bien sencillo de saber. Entonces, hablamos de cápsula de Bowman, porção parietal, hablamos de epitélio simples plano. Uma capa de células planas. Acá, por ejemplo, podemos observar condutos, né? Condutos de glândulas, onde esse conduto aqui seria um simples cilíndrico, né? Porque as células estão na porção basal e eles não são, parece cúbica, mas não é cúbico, são cilíndricos. Né? Dá para observar. Os cúbicos são o núcleo en el centro. Okay? E esse aqui também, os dois. E esses acá são os túbulos. E esse epitélio simples é a diferença. E as células, as paredes são na mesma distância. Não é mais alto que antes, é como no cilindro. E os núcleos são mais centrados. Então, os túbulos dos pinhões, os túbulos retos, os túbulos contorneados, são epitélio simples uma localização. Epitélio simples cilíndrico. Esse outro também, acá já podemos observar uma especialização apical, que são as microvelocidades, que são as mais oscuras, no polo apical de océus. E o formato, das células que são cilíndricas, então, eles vão ter simples cilíndrico. Uma fila, uma hilera de células cilíndricas. Então, esses epitélio simples cilíndrico com microvelocidade. Uma localização no intestino delgado. Então, as paredes laterais são mais altas e o polo basal que é menos ancho. E o núcleo é mais na porção basal. Então, esses epitélio com microvelocidade. Esse acá seria um epitélio estratificado plano, sem queratina, já que aqui não há queratina. Então, todo isso é AC2. Então, e sempre no epitélio estratificado, para observar a forma da célula, tem que mirar as células mais aplicadas. Então, que são células planas. Acá é uma porcentagem diferente, uma parte pequena. Então, sempre mirar as partes mais aplicadas, o formato. Então, esses epitélio estratificado plano sem queratina. Acá uma imagem de lemos, pero já sabem que é isso. São os alvéolos pulmonares. Qual é o epitélio pelos alvéolos? Simples plano. Então, esse tamanho de lemos, se pode observar que é bem delgado na parede. Então, esses epitélio simples plano. Não há que mudar a cara, é muito sencillo, muito fácil. Epitélio simples plano. Outra imagem de piel, pero acá es una piel gruesa o fina. Quem sabe? Eu acho que é grossa, tem muita queratina. Tem muita queratina e tem. Eu também acho que é essa grossa. estrutura aqui, que é o extrato lúcido. Que é o extrato lúcido, que é uma linhazinha rosinha que tem. É isso. Mas o que interessa é saber o epitélio. Então, é o epitélio estratificado plano com queratina. Okay? Sempre observar as células mais aplicadas, formato plano. Nossa, esse epitélio
localização é P. Por essa papel. Outra imagem que é muito comum, vocês já viram muito, são intestino grueso, esse epitélio simples cilíndrico com microvelocidade. É muito feio, pero essa são as glândulas e o epitélio está aqui. Isso seria o epitélio. Então, acá estaria aquelas caliciformes também. São nessas bolinhas das plantas. Então, esses epitélios simples cilíndrico com microvelocidade. Localização, intestino delgado, intestino grueso, apêndice, estômago, então. E, então, os epitelios normais que temos são simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico, estratificado cilíndrico, estratificado cúbico, estratificado plano. Os mais comuns, estratificado plano, simple cilíndrico, simple cúbico, simple plano. Então, os três principalmente temos que saber. E temos os epitelios especiais, que é o epitélio pseudo-estratificado, e o epitélio de transição ou uretero. Epitélio pseudo-estratificado, encontrado principalmente nas vias respiratórias, e também nas vias genitais masculinas. Epidídimo. Deixa eu aceitar aqui. E o epitélio de transição ao uretério, que vai estar principalmente no aparato urinário. Bexiga, ureter e uretra. Prostática nos homens. Tem que saber tudo isso, que é uma parte mais específica. A de uretra é a uretra prostática e na mulher, uretra, terço superior da uretra. Então, vejiga, uretra prostática, terço superior da uretra feminina e ureter. Qual é a característica do pseudo-estratificado? Nem todas as células chegam ao ápice e é um epitélio simples, pero como por isso é chamado de pseudo-estratificado. E o epitélio de transição ao uretério, sua característica principal é o formato de cúpula. São formas convexas e são também epitélio estratificado. Esses são epitélios estratificados e epitélio pseudo-estratificados são simples. Pseudo-estratificado, principalmente nas veias respiratórias, e urotélio, veias urinárias. Acá, por exemplo, podemos observar um epitélio pseudo-estratificado cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Então, essa seria uma célula cilíndrica e nem todas as células ligam ao ápice. Essa não liga ao ápice e essa não liga sobre a membrana basal. Então, vocês também não ligam na membrana basal. Acá podemos observar as células caliciformes, que são essas mais claritas, e os cílios, que são esses estruturas aqui. Qual vai ser uma localização? Tráquea, brônquios, vias respiratórias principalmente. Então, vocês não se olvidem, pseudo-estratificado é muito fácil. Então, a característica é que nem todas as células chegam ao ápice ou descansam sobre a membrana basal. Outra imagem bem feia, pero se pode ver também que é um epitélio pseudo-estratificado cilíndrico ciliado e com células caliciformes também. Então, o cílio estaria aqui na porção apical da célula e virá que parece um estratificado pelo nós, veja na característica especial. Então, se você quer o seu estratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes, neste caso. E o outro que é o epitélio de transição. Então, o uretério
as células mais superficiais têm formato de cúpula. São epitélios estratificados em que a porção superficial tem formato de cúpula. Então, os epitelios de transição ou urotério. E sempre recordar que epitélio de transição e transição de epitélio são duas coisas diferentes. Epitélio de transição é urotério e transição de epitélio dos órgãos vivos que é o órgão, um órgão é um epitélio e o outro órgão é outro. Por exemplo, a união esôfago gástrico e o esôfago vai ser estratificado plano e o estômago simples cilíndrico. Então, isso seria uma transição de epitélio. Okay? E acá outra imagem de epitélio urotélio, que é em formato de cúpula, uma porção superficial. É um epitélio estratificado. E, por último, de epitélio, a parte que as pessoas menos gostam, que é glândulas. Sobre glândulas, teremos dois tipos de glândulas: glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. As glândulas, qual vai ser a diferença entre as duas? As glândulas endócrinas vão liberar sua secreção diretamente ao sangue ou ao tecido conectivo. E as glândulas exócrinas vão liberar suas secreções nos condutos. Então, vocês vão aprender conduto. Acá vamos falar sobre as glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas podem ser unicelulares ou multicelulares. Unicelulares formadas de uma célula. Aí só uma glândula unicelular no corpo são as células ou glândulas caliciformes, que vão produzir corpo. E as multicelulares, que vão estar composto por mais de uma célula, e vai estar subdividida em uma porção condutora e uma porção secretora, que já vamos falar. Cá primeiro, uma imagem de célula caliciforme, ok? Todos já sabem como identificar uma célula caliciforme. E essa é a única glândula ou célula unicelular no corpo presente em ou um epitélio pseudoestratificado, que vai ser principalmente na tráquea, nos brônquios, ou então no epitélio simples cilíndrico, no intestino delgado e no intestino grosso. Essas são as localizações que temos de célula caliciforme. E produzem mucos ou mucíneos. São três nomes diferentes. Felipe? Então, são essas células mais pálidas aqui, formadas por uma célula normal. Então, existe. E nas glândulas multicelulares, e vamos atender, que são divididas em função condutora, que vai estar nos condutos, vai ser simples, Felipe, tá ouvindo? Tá travado, travou.
Tá me escutando? Deu uma travada, Felipe. Ficou um tempo parado e a gente não conseguiu. Gente. Gente, a minha internet tá horrível. A minha também tá travando tudo. Tá travando muito. Acho que é a dele. Mas você sabe o que ela coloca, né? Bom, eu acabei de perguntar isso. Acabei de perguntar pra você. Legal também. Parece que vai chamar mais. Legal que logo você não precisa pagar nada. Tá, eu vou fazer o que com isso daqui? Vou tirar aqui de trás. É só tirar aqui. Esse troço aqui tá cheio de água aqui. Já tirei água daqui. Não, não tirou. Caiu aqui. Oi. Oi. Oi, tá destravando. Oi, voltou. Voltando. Onde foi que eu parei? Até onde eu parei? Felipe, repete desde que você começou as glândulas, fazendo favor. Que pelo menos pra mim foi onde começou a travar. Foi onde que eu parei, né? Tá. Tá bom. Agora tá bom? Tá melhor? Tá, estamos te ouvindo. Sim, agora tá fluindo. Tá melhor agora? Sim. Tá. Tá bom. Tipos de glândula. Então sabemos que as glândulas são formadas por epitélio. Temos as glândulas exócrinas que liberam secreções condutos e as glândulas endócrinas que liberam secreções diretamente à sangue e no conectivo. Vamos falar sobre as glândulas exócrinas. Elas solamente estão compostas por uma célula. A única célula glândulas unicelular dominante na corpo é a célula caliciforme. E as glândulas multicelulares que estão compostas por mais de uma célula. Primeiro, hablando sobre as glândulas unicelulares, ou a célula caliciforme, são nessas estruturas mais pálidas, redondeadas, brancas aí, vocês veem nessa imagem, e onde eles vão estar localizados? Principalmente no epitélio simples cilíndrico, no intestino delgado, no glúteo, e no epitélio pseudo-estratificado cilíndrico, de latrática e de lostrom.
función es producción de mucus o mucígeno. Son 3 nombres para la misma secreción. Entonces, la única glándula unicelular do corpo são as células califormes, tema de exame teórico final. E as glândulas multicelulares, que está subdividido em porção condutora, que são os condutos, e essa porção pode ser simples, quando solamente tem um conduto, ou composto, quando tem mais de um conduto. São sinais compostos. Internet não está muito favorável, sabe? Tá foda. Mas de novo, tá me dando já essa internet. Tá. Então, esse seria na glândula exócrina multicelular tubular simples. Tem um só conduto e esse multicelular com formato tubular. Então, aí, eu aqui. Nossa, essa é uma glândula presente principalmente no intestino grosso e intestino delgado. Então, isso seria na glândula tubular simples. Acá, é uma glândula que todo mundo já sabe, creio. Essa é a glândula parótida. Como ele vai estar sendo classificado? Primeiro, em questão de condutos, ele pode ser simples ou composta. A glândula parótida é composta, porque há muitos condutos. Okay? Então, é uma glândula exócrina multicelular, porque multicélulas. Formato acinar, okay? São acinos serosos, puramente serosos, e composta, porque está presente em muitos condutos. Então, seria uma glândula exócrina multicelular acinar composta. Tipo de secreção serosa, okay? Puramente serosa. Quando decimos tipo de secreção, se é serosa,
serosa, seromucosa, mucocerosa, ok? Então, esse seria o tipo de secreção. Então, la glândula parótida é solamente uma glândula acinar composta. Aqui seria a glândula submaxilar ou submandibular, onde vamos atender, que é uma glândula exócrina multicelular, acinar, os acinos têm formato de uva, são mais redondeados. Acinar composta também, porque tem muitos condutos, que seriam essas estruturas aqui. Muitos condutos, 1, 2, 3, 4. E esses vão ser acinos mistos, ok? Então, vocês vamos atender acinos serosos, que são mais oscuros, e acinos mucosos, ok? E acinos mistos, que vão atender a medialuna serosa gianosina, que é essa estrutura serosa em um acino mucoso. Okay? Então, em relação ao tipo de secreção, seria o predomínio. Então, a imagem seroso que é mucoso, portanto, o tipo de secreção é seromucoso. É uma glândula exócrina multicelular acinar composta. Okay? Uma glândula submaxilar. E a glândula sublingual, que vai ser também uma glândula exócrina multicelular acinar composta, porque há muitos condutos, formato de acino, muitas células. Okay? E o tipo de secreção seria mucocerosa, porque há mais acinos mucosos e serosos. Aqui podemos observar as medialunas serosas de gianosina. Okay? Então, esse tipo de secreção, mucocerosa, glândula sublingual. Essa seria uma glândula sebácea, essa seria uma glândula sebácea, que é uma glândula especial, então vai ser um pouco diferente da classificação de real. Vocês já viram na parte daqui, que vai ser uma glândula exócrina multicelular acinar ramificada. Então, ele se ramifica. Então, são acinos ramificados. Ele não entra em classificação de tipo de secreção. É somente a glândula exócrina multicelular acinar ramificada. E o mecanismo de secreção dele é holócrino. Eles já têm que saber para a próxima ideia. Que são glândulas holócrinas. O que significa isso? Que quando vão liberar sua secreção, eles sofrem apoptose também. Então, para liberar sua secreção, a célula tem que morrer. Okay? Então, essa é a glândula sebácea. Então, essa foi a epitélio glândula. É somente para saber identificar as lâminas, que muita gente todavia não sabe. Então, se há alguma dúvida, pergunta, e depois vamos fazer as atividades para repassar. Espero que esteja muito tranquilo, eu tenho que repassar. Principalmente da parte da glândula. Vai sair muito na prova final. E o sim. Pergunta básica, sim ou sim. Então, outro pedido fundamental é o pedido conectivo, que é o mais fácil. O pedido conectivo são células muito separadas, então, se vacar não vamos atender células estreitamente unidas, são células separadas entre si, e separadas então, por uma matriz extracelular. Então, no tecido conectivo, vamos atender uma matriz celular, que são as células, e uma matriz extracelular, que vai nascer do que está fora da célula, que são da substância fundamental e das fibras. Então, no tecido conectivo, temos as células, que podem ser finas ou móveis, pero isso é parte teórica. Okay? O que tem que saber? Qual é a célula principal do tecido conectivo? Que são os fibroblastos. Célula principal.
abundante e são as fibras de colágeno. Célula principal, fibroblasto. Isso tem que saber falar com a verdade. Bastante teoria. O tecido conectivo é classificado em 3 maneiras: embrionário, do adulto e especializado. O que vamos falar é o tecido conectivo do adulto, que é o mais importante para a identificação, porque os especializados também são muito importantes. Pero vamos falar somente dos tecidos do adulto ao. O tecido conectivo do adulto se subdivide em laxo ou denso. Okay? E o denso se subdivide em modelado ou não modelado, ou regular e irregular, que é o mais comum. Okay? Então, qual vai ser a diferença entre um tecido conectivo laxo e um tecido conectivo denso? O tecido conectivo laxo, vamos a ter em conta em 3 composições: fibras, células e substância fundamental. Okay? Um tecido conectivo laxo, vamos a ter muita célula, muita substância fundamental e pouca fibra. E o tecido conectivo denso é denso, então muita fibra, pouca célula e pouca substância fundamental. Mas ao revés, ao contrário. E o tecido conectivo denso, irregular, e o regular, a diferença entre eles é: o irregular, as células e as fibras são dispostas de maneira aleatória, irregular. Então, irregulares. E no regular, as células e as fibras são perpendiculares, já são organizadas. Então, essa é a diferença. A composição é a mesma, mas diferem em uma parte de organização. Célula principal do tecido conectivo, fibroblasto, não pode se olvidar. Laxo, então, muita célula, pouca fibra e muita substância. Localização: debaixo dos epitelios. Sempre por debaixo de qualquer epitélio vai ter tecido conectivo laxo. Muito comumente chamado de lâmina própria. Okay? Ou então tecido linfático difuso. Vocês têm esses 3 nomes aí. E o tecido, então, por debaixo dos epitélios, ao redor de glândulas, sempre que há uma glândula, ao redor é tecido conectivo laxo. E ao redor de pequenos vasos também, é uma outra localização. E o tecido conectivo denso irregular, submucosa do sistema digestivo, essa é uma localização, okay? De qualquer órgão que tenha submucosa. E o regular, tendões, aponeuroses e ligamentos. São as 3 localizações que vamos ter no tecido conectivo denso regular. Tendões, aponeuroses e ligamentos. Okay? Então, vocês têm que saber. Agora vamos a mirar. Tecido conectivo laxo, então, sempre por debaixo dos epitélios. Muita célula, pouca fibra. Pouca fibra e pouca substância fundamental, que seria essa partecita mais branca da substância fundamental. Então, muita célula, debaixo do epitélio, laxo. E o tecido conectivo denso, neste caso, o tecido irregular, é que as fibras não tem uma organização específica, uma direção. Cada uma forma uma direção diferente, por isso é irregular. E pouca célula, grande diferença. Muito diferente, muita célula, pouca célula. Okay? E muita fibra. Muita fibra, pouca célula e pouca substância no denso. Muita célula, muita substância e pouca fibra no laxo. Okay? Aqui, por exemplo, outra imagem, isso seria glândulas, okay? Glândulas exócrinas. E ao redor vai ser tecido conectivo laxo, ao redor de cada glândula. Okay? E o tecido conectivo denso, e nesse caso irregular, okay? Está por fora.
multifibra, mirar a quantidade de fibra, principalmente de colágeno, ok, que vamos a ter, e pouca célula em relação ao lácteo. Entonces, otra imagen acá de piel, donde por debajo de los epitelios vamos a tener o tejido graso, acá va a ser llamado de dermis papilar, pela piel, e o denso e irregular por debaixo del lácteo, e vamos a ser chamado de dermis reticular. Então, muita fibra de colágeno, são essas estruturas mais rosadas, e pouca célula em relação ao lácteo. E aqui, umas imagens para diferenciar as fibras, que nem sempre podemos observar a diferença. Então, a célula principal do tecido conectivo, fibroblasto, são as células, ok? As fibras de colágeno são mais rosadas, esse seria um tecido conectivo, denso e irregular. Então, não há uma direção específica, pouca célula, muita fibra. Okay? Essas seriam as fibras elásticas, que são, tem essa conformação assim, onduladas, e são mais oscuras. Okay? Então, encontrado principalmente a localização principal, cartílago elástico e a túnica média das artérias elásticas. Então, são as localizações das fibras elásticas. E as fibras reticulares, que são essas mais oscuras aqui, que são muito menos comuns que as outras, estão em menor quantidade. Essa é a diferença. Pero, como já dije, é difícil, nem sempre podemos observar em uma lâmina normal a diferença. Pero, lá que mais vemos é as fibras de colágeno, que são mais rosadinhas. Então, essa é a diferença entre as fibras. Na outra imagem, esse seria um epitélio cilíndrico simples, que podemos observar as células cilíndricas com o núcleo mais na parte basal e por debaixo o tecido conectivo lácteo ou tecido linfático difuso. Tecido linfático difuso sempre para os órgãos linfáticos, lâmina própria para os órgãos externos digestivos. Então, para todo esse tecido conectivo lácteo. Então, muita célula, muita substância, pouca fibra. E o denso, muita fibra, pouca substância, pouca. Então, isso, em um grupo, numa exposição, não souberam responder. Então, tem que saber para a prova final. E aqui, na imagem de tecido conectivo denso regular, uma das únicas que há entre as outras nos exames. Então, vocês miram que as células, os fibroblastos, têm forma paralela com as fibras. Eles são paralelos. São paralelos em uma entre outras. Têm uma direção específica. São regulares. E as localizações, tendões, aponeuroses e ligamentos. São as três publicações para encontrarmos tecido conectivo denso regular. Então, esse foi o tecido conectivo, muito sensível também. Temos dois: um axo por debaixo dos epitélios, ao redor de glândulas, e ao redor. Temos vasos e um denso que está em densos regular, que vai ser nos tendões, ligamentos e aponeuroses. Tecido muscular, agora, que vai ser um tecido que vai permitir movimento, okay? Principalmente força e movimento. O tecido muscular, ele vai estar composto por células musculares, e a maior são de fibras musculares
entonces es un nombre de la célula muscular, miocito. Okay. Como vai estar classificado? Em estriado e liso. Okay. E o estriado se subdivide em estriado esquelético, estriado cardíaco e estriado visceral. Então, músculo liso, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo estriado visceral. São os tipos musculares que temos. Qual vai ser a diferença entre os três tipos de músculo? Okay? Primeiro é o músculo liso. Quais vão ser as características? Primeiro, o formato da célula muscular, da miocito, que é um formato fusiforme. Então, é um pouco mais achatado. As células musculares vão estar mais unidas entre si. Okay? União vai ter mais uniones. O núcleo vai ser central. Okay? Núcleo central. A fibra vai ser uninucleada ou binucleada. Pode ter dois núcleos, não é comum, pero sim nas literaturas dizem que pode ser também. Pero uninucleada ou binucleada. Núcleo central, fibra fusiforme, fibras unidas entre si e não têm estriações. Okay? Então, isso seria uma célula muscular lisa. Localização: órgãos viscerais. Okay? Estômago, intestino delgado, intestino grueso. Então, os órgãos viscerais, os órgãos huecos. Okay? Célula muscular esquelética. Qual vai ser a diferença entre essa para a músculo liso? Lembrando que as fibras musculares, o músculo estriado esquelético e o músculo estriado visceral são no mesmo. Mesmas características. Pero qual vai ser a diferença entre os dois? Que o músculo estriado esquelético está em contato com o esqueleto axial, okay? Com os ossos. E o músculo estriado visceral está nos órgãos, em alguns órgãos, como língua, faringe. Okay? Então, sempre que temos um músculo estriado esquelético que está em contato com um epitélio, vai ser músculo estriado visceral. É a mesma característica. A diferença é que um está em contato com o osso, outro está com o órgão. Qual vai ser a diferença entre o músculo liso? Os núcleos vão ser periféricos, então você vai estar na periferia da fibra. As fibras vão ser mais alargadas e cilíndricas, o formato. Vai ter estriações e elas não estão muito unidas, ok? Tem um espaço entre elas. Então, fibras musculares alargadas e cilíndricas, núcleos periféricos, é uma fibra multinucleada, então pode ter mais de um núcleo, ok? Tem estriações transversais e é isso. Okay? Então, essas são as características. E a célula muscular cardíaca, o músculo cardíaco, estriado cardíaco, núcleo central, com estriações transversais também, okay? Por isso é o músculo estriado. A fibra é uninucleada, okay? Um núcleo por fibra. As fibras são ramificadas em forma de Y, de Y, okay? E são separadas por discos intercalados, que são estruturas que vão separar uma fibra de outra. Okay? Então, essas são as características generais dos tipos de músculo. Localização do músculo estriado esquelético: qualquer músculo que vocês estudam em anatomia, ok? Bíceps, tríceps, esternocleidomastoide, todos esses músculos, okay? Que estão em contato com o osso. E o estriado cardíaco, o coração, okay? Miocárdio. E o nome da fibra muscular cardíaca é miocardiocito. É um pouquinho diferente.
miocito para músculo liso e estriado esquelético e miocardiocito para coração. Então, acá podemos observar um músculo estriado esquelético, ok? Então, esse seria uma fibra muscular, mira como é cilíndrica e alargada, onde vamos a tener los núcleos en la periferia. Puede ter más de un núcleo, multinucleadas, van a tener las estriaciones transversales y son separadas, tienen un espacio entre ellos. Então, essas são as características do músculo estriado esquelético. Outra imagem de músculo estriado esquelético: fibras cilíndricas e alargadas, los miocitos, los núcleos estão na periferia, estriações transversais e acá no CV, pero podem ser multinucleares. E tem espaço entre si. Já vamos falar deles. Acá, na imagem de músculo liso, mirem a diferença entre um músculo liso e um músculo estriado esquelético, é bem diferente. Acá não observamos estriações, as fibras são muito unidas. A imagem de músculo liso que conosco. Acá, a única diferença são que são duas capas diferentes. Acá uma circular interna e acá uma longitudinal externa lançada. Então, músculo liso. Fibras muito unidas, são fibras menores, são fibras com núcleo central, sem estriações. E acá podemos observar os plexos miniméricos de ala. São essas fibras aí. Conjuntos de fibras nervosas. Outra imagem de músculo liso, acá em la parede de um vaso sanguíneo, okay? Na clínica média. Então, essa capa seria de músculo liso. Então, fibras unidas, núcleo central, formato uniforme, uninucleada, localização, órgãos viscerais e vasos sanguíneos, artérias, venas, todo esse músculo liso. E isso aqui seria a túnica adventícia, que seria tecido conectivo. Acá seria na imagem de músculo estriado cardíaco, onde podemos observar os núcleos centrais, os discos intercalares, que são essas linhas mais escuras que podemos observar. Ok? Se aproximamos, podemos observar os discos intercalares, as estriações transversales, os núcleos são centrais e as fibras se ramificam em forma de fibra. Então, isso é um miocardiocito, que é uma fibra muscular do coração. Essas são as características do músculo estriado cardíaco.
E temos que rodeando cada músculo, vamos ter também tecido conectivo e aí os nombres. Então, o tecido conectivo que rodeia uma fibra muscular, que é chamada um fascículo muscular, um conjunto de fibras musculares. Cada uma dessas bolitas, é uma fibra. Então, essa partecita branca que rodeia vai ser o endomício. E essa mais gruesa aqui, que rodeia cada fascículo, o erimício. E o epimício vai estar rodeando todo os fascículos. Como você vê a cara. Nossa, não se ouviu inglês. É importante. E por último, o mais fácil de todos, que é o tecido nervioso, e vamos solamente falar as partes importantes. O tecido nervioso está formado por neurona, unidade funcional e estrutural do tecido nervoso, e suas células de suporte, são as células de la. Hablando um pouco sobre a neurona. Quais são as partes da neurona? Okay? Vamos a ter as dendritas, que são essas estruturas acá, as prolongações do corpo celular, são as dendritas. Essa parte amarilla é o corpo celular, chamado também de soma, ok? Um núcleo e um nucleolo, que é essa parte do núcleo, okay? Ponto mais oscuro dentro do núcleo. O axon, que é uma outra prolongação do corpo. As vainas de mielina, que são estruturas que vão acelerar os impulsos nerviosos. Então, fazem com que a condução do impulso seja mais rápida. Essa é a função da vaina de mielina. Okay? São essas estruturas mais blancas. E o terminal sináptico, que é onde vai estar os botões sinápticos, onde vai estar ocorrendo a sinapse, que é a comunicação entre dois neurônios. Okay? Sinapse. Onde vai ser liberado os neurotransmissores, vai estar ali na parte de condução do impulso nervoso. Então, essa é a parte da neurona, nunca podem se olvidar, porque vão perguntar isso em fisiologia, no segundo ano, okay? E no terceiro ano também. Então, vocês têm que decorar isso, é muito fácil. Okay? Então, em las imagens, las neuronas, a maioria tem um formato piramidal. Então, um formato piramidal. Acá observamos o soma, o corpo celular, o axon, okay? E as dendritas, okay? Com as prolongações mais curtas. Então, essa seria outra neurona, okay? Então, esses seriam as neuronas. Acá, na imagem mais, que mais se vê, que é esse formato piramidal, muitas das vezes não podemos observar suas outras partes, mas a soma do corpo celular. Então, esse seria a neurônios e o núcleo. As neurônios e o núcleo. O A seria o corpo celular e o B seria o núcleo. Está apontando aí. Então, essas seriam as neurônios e as outras celulitas são as células gliais. Já apontadas. As células gliais são as células de suporte, okay? Do tecido nervioso. São as células que auxiliam as neuronas. E sempre uma célula pode ser toda só. Tem que nos ajudar. Quais são as
células gliais. As principais que vamos a poder observar em las lâminas são os oligodendrocitos e os astrocitos. Okay? Oligodendrocitos e astrocitos. Pero também temos a microglia, que é o macrófago, células de Schwann, parecida com os oligodendrocitos, pero de la glia periférica. Okay? Temos a glia central e a glia periférica. Los oligodendrocitos, a função principal é a produção da vana de mielina. Então, quem vai produzir essa estrutura que vai fazer com que a condução seja mais rápida? Os oligodendrocitos, que vão produzir a vana de mielina. Okay? As células ependimais, que são células que têm formato cúbico, são sempre cúbicos. Então, você se pergunta, onde está presente células cúbicas no tecido nervoso? São as células ependimais. Okay? E os astrocitos, que estão em contato com vasos sanguíneos, com os capilares, que vão estar aí fazendo uma função de suporte metabólico para as células, das outras células. Okay? Então, fazendo um enfoque em los oligodendrocitos e nos astrocitos, em las lâminas, os oligodendrocitos vão ter formato de huevo frito. Uma bolita preta com algo mais claro. Huevo frito, os oligodendrocitos. E os astrocitos vão ser maiores e mais claros. Eu vou mostrar. E generalmente têm que estar em contato com o capilar. Então, as outras células não vamos poder observar. Aqui a diferença entre a glia central e a glia periférica. A glia central, astrocito, oligodendrocito, microglia e epidemocito, ou células epidemais, e a glia periférica são as células de Schwann, células satélites e células internas. Então, essa é a teoria. Aqui nesta imagem podemos observar as células do tecido nervoso, as células principais. As neuronas, com seu formato piramidal, são maiores, ok? Todas essas são as neuronas. Os oligodendrocitos, que têm formato de huevo frito, ok? São esses pontitos pretos, oligodendrocitos, e os astrocitos, que são maiores e mais claros. Mais clarinhos. Los astrocitos. Então, oligodendrocitos, que são esses em huevo frito, e os astrocitos, que são maiores e mais claros. São as três células que vamos observar: as neuronas, os oligodendrocitos e os astrocitos. Quem produz a vaina de mielina, oligodendrocito. Quem dá o suporte metabólico para as outras células, os astrocitos. Outra pergunta que saiu nas exposições foi: qual a diferença entre substância branca e substância gris? A substância gris vai estar composta por somas pelo corpo celular das neurônios, ok? E a substância blanca vai ser as prolongações da neurônio, então, as ações. Okay? Substância blanca, ações, fibras, são as fibras nervosas. E os corpitos das neurônios. Okay? Então, essa é a diferença. E, por último, um órgão muito importante do sistema nervoso, que é o cerebelo, que vai ser a coordenação do equilíbrio, pelos movimentos, vai ser o cerebelo. O cerebelo vai ter três capas, muito importantes. Uma capa molecular, que é essa mais válida. Uma
na capa de células de Purkinje, que são essas células mais oscuras, que são neuronas, ok? As células de Purkinje é um nome especial para as neuronas, ok? Então, capa molecular, capa de células de Purkinje e capa granulosa. Okay? Então, porque há muitos granulídeos. Okay? Então, capa molecular, capa de células de Purkinje e capa granulosa. E essa carne ao vídeo vai ser substância blanda. Okay? Substância blanda. Então, essas foram as 3 capas: molecular, células de Purkinje e capa granulosa. Mas de cerca, podemos observar a capa molecular, ok? As células de Purkinje, são as neuronas, okay? São essas células aqui, e a capa granulosa, que é granulosa porque é muitos grãos. Okay? Então, essas são as 3 capas do cerebro. Muito sensível. Então, existe o repasso. Okay? Agora eu vou poner ela retro, rapidito, vamos fazer. Participem, por favor, ou por áudio, ou então pelo chat, para eu ver como tá. Bom, alguma dúvida antes da gente começar sobre algum específico? Não, por aqui tá tudo certo. Só a internet, mas eles são coisa pouca. Só quer? A minha internet. Ah, entendi. Tá, vamos começar então com o epitelial conjuntivo. Isso é bem rapidinho, que eu já fiz essa retroalimentação por vocês no início do ano. É a mesma retroalimentação, só para a gente repassar. Vamos lá. Determine o tipo de epitélio. Qual é o tipo de epitélio? Orotélio. Por causa da forma de cúpula. Urotélio ou epitélio de transição, forma de cúpula. As células mais superficiais têm a forma de cúpula e as epitélio estratificado. Localização. Bexiga. Uma localização. Verriga. Vestígio. Uréter. Verriga. Ureter e uretra prostática nos homens e terço superior da uretra feminina nas mulheres. Às vezes esses são Seria equivocado se nós falássemos que é sistema urinário? Se pedir uma localização, tem que especificar. Vocês não estão mais no início do ano, quando vocês viram só testes fundamentais. Agora, elas vão cobrar que seja específico. Ok? Porque no sistema urinário, a gente também tem outros epitélios. Simples cúbico, simples plano. Então, tem que especificar. Tá bom? Ureter, uretra prostática, o terço superior da uretra feminina, verriga. E esse tecido que está abaixo, qual é? Esse. Qual é esse tecido? Tecido conjuntivo laxo? Tecido conjuntivo laxo. Okay?
Muita célula, muita substância e pouca fibra. É isso. Vamos lá. Determine o tipo de epitélio. Seria pseudoestratificado cilíndrico ciliado? Não. Epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes. Então, é um epitélio especial porque é um epitélio simples que parece um estratificado. Então, nem todas as células ligam ao ápice ou descansam sobre a membrana basal. E há cílios, que é uma especialização apical, e localização tráquea brônquia. Esse seria a lâmina basal, essa é a estrutura mais fosforita, aqui. E o que está abaixo tem o conectivo lá. Determine o tipo de epitélio e o tecido conjuntivo observado. Tecido epitelial simples plano. Queratina? Simples plano? Por que simples? Não, esse é um estratificado. Eu vi o apical só. Um estratificado. Estratificado. Tudo isso aqui é um epitélio. Então, a parte mais superficial é para mirar a forma da célula. Essas são células planas. Então, estratificado plano. Tem queratina? Sem queratina. Tem queratina ou não? Tem queratina. Sem queratina. Sem queratina. Ainda apresenta núcleos lá nas últimas células, nas últimas camadas. Que órgão pode ser esse? Que órgão pode ser? Isso, muito bem. E qual órgão pode ser essa imagem? Se é um epitélio estratificado plano sem queratina, pode ser qual órgão? Se é sem queratina, Vagina. pode ser pele? Não, a pele tem A queratina. pele tem queratina. Quais são órgãos que não têm queratina? E tem epitélio estratificado? Vagina. Isso, vagina, esôfago, nossa, são essas localizações. E o tecido que está embaixo? Esse tecido. Tecido conjuntivo laxo. Responder assim, ó. Em 1 segundo dá para responder. Pode ser o quê? Tecido Estômago. conjuntivo laxo? Estômago é simples cilíndrico. Se eu tivesse escutado estômago. Mas. Estão me escutando ou a internet caiu? Tá travando. Deu uma falhada com a voz.
Mas tá Você está. dando para escutar agora? Tá. Ó, eu escutei a sua pergunta, mas se você estava falando antes, não ouvi nada. Agora tá dando para escutar? Oi? Tá. Ah, tá ouvindo, tô ouvindo. Eu falei, tá. Qual é o tecido que está embaixo? Tecido conjuntivo laxo? Seria o denso? Tecido conjuntivo laxo. Aquela epitélio. Tecido conjuntivo laxo. O estômago não pode laxo, debaixo do epitélio laxo. O estômago é simples cilíndrico, ok? Então, uma capa de célula cilíndrica. Isso é um epitélio estratificado. Então, por isso não pode ser. La flecha indica a célula que é considerada como, segundo a classificação. Como está considerada? Células caliciformes. Esse é o nome, mas como ela é considerada, classificada? É uma célula unicelular. Unicelular. Então é uma glândula exócrina unicelular. A única célula glândula unicelular no corpo. Qual é a função dessa célula? Secreção de Produzir muco. muco? Produção de muco. E onde ele se encontra? Quais órgãos? Epitélio respiratório. Tráquea, brônquios, no epitélio pseudoestratificado. Tráquea, brônquio. Perdão, é o local. E onde mais? Também intestino grosso. Intestino grueso e intestino delgado. Muito bem. Tem no estômago? No Não tem. No estômago não temos células caliciformes. Solamente intestino delgado, intestino grueso, tráquea e brônquio. La estrutura señalada é uma glândula de tipo classificação. Glândula tubular? Simples ou composta? tubular simples. Tubular simples. Simples. Tubular simples. Qual é o epitélio? O epitélio dessa imagem. Epitélio cilíndrico simples. Cilíndrico simples. Isso. O formato é mais alargadinho. E essas celulitas brancas, como que elas chamam? Células caliciformes. Células caliciformes. Células caliciformes. E essas glândulas redondeadas aqui abaixo, como elas se chamam? O nome delas? Glândulas de Brunner? Não. Elas são as propriamente ditas? São as cárdias, glândulas cardiais do estômago. Ó, tem célula caliciforme, então não é estômago. Isso é intestino grosso, que não tem velocidade. Então, as glândulas são chamadas, igual o Nicolas falou, glândulas intestinais ou crípticas de Liebig. É o nome delas. Crípticas de Liebig. São as glândulas intestinais. Neste caso, é o intestino grueso porque não temos velocidades. Então, epitélio simples cilíndrico, com células caliciformes e microvelocidades, que acá não se vê, pero temos pouco, mas pero temos. Okay? E células caliciformes. São glândulas populares simples. Determine o tipo de epitélio que indica a flecha.
Epitélio simples plano. Epitélio Epitélio simples plano. plano. Epitélio simples plano. Muito bem. Capa delgada, uma célula, uma camada de células planas. E que estrutura sem ala na flecha? É a honra parietal do glomérulo renal. Ou a parietal da cápsula de Bowman. O glomérulo é essa porção de dentro. Seria a cápsula de Bowman. Ou a parietal e a árvore visceral são os podocílios. Então, se a braque fosse a honra parietal do glomérulo renal, é equivocado? Isso. É a urna parietal da cápsula de Bowman. Okay? Cápsula de Bowman e glomérulo são duas coisas diferentes. Não pode confundir. Determine a localização tendo como parâmetro o tipo de epitélio. Que epitélio é esse? Epitélio pseudoestratificado com estereocílios, epidídimos. Cilíndrico ciliado? Epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes. Quando é esterocílios, não temos células caliciformes. Por exemplo, no epidídimo é esterocílios, mas não temos células caliciformes. E neste caso, se temos células caliciformes, vai ser cílios. Okay? Então, é um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes. Uma localização É a trompa uterina? Não. Trompa uterina é simples cilíndrico com células ciliadas e não ciliadas em tachioela. A gente não tem sistema respiratório? Isso, sistema respiratório, no caso do órgão, seria brônquio ou tráqueo. Okay? O tecido que está abaixo do epitélio, tecido conectivo largo. Bom? Não se ouviu. Determine o tipo de glândula segundo o tipo de secreção. Parótida? Não. Tipo de secreção, ela quer, não o nome. Qual é o tipo de secreção da parótida? É uma secreção mucosa? Não, peraí. Serosa. Exófila? Serosa. Secreção serosa. Serosa. Eu confundi. Não está pedindo a classificação completa. Glândula, exófilo, multicelular, assinado, composto. Está pedindo o tipo de secreção. Serosa são acinos oscuros. A mucosa, os acinos são pálidos assim. Eles têm o mesmo color desse aqui, os mucosos. Aí, esses são serosos, puramente serosos. Esse seria um conduto de epitélio simples cilíndrico, okay? E esse seria adipocítico, seria a graça. Então, essa glândula parótica é uma glândula exócrina multicelular acinar composta, porque tem mais um conduto B. Determine o tipo de glândula segundo o tipo de secreção. Tipo de secreção, uma palavra. Sero mucoso? Sero mucoso. Predomínio de acinos serosos e acinos mucosos. Esses são acinos mucosos. Okay? E acá podemos observar também la medialuna serosa e região nociva, que é uma estrutura serosa e um acino mucoso. Então, predomínio de seroso sobre mucoso,
Tipo de secreção seromucosa. Nome da glândula, submaxilar ou submandibular. Esses seriam os condutos, a porção condutora, e esse seria a porção secretora da glândula. Então, seromucosa. Classificação da glândula. Qual é o nome dessa glândula? O nome. Essa é a glândula sebácea? Glândula sebácea? Glândula sebácea. E qual é a classificação dela? Qual é a classificação com a morfologia? É mucosa. Tubular acinar ramificado? Ele é alveolar? Acinar ramificada. São acinos que se ramificam. Ok? É uma classificação diferente, uma classificação especial. Então, é a glândula sebácea que vai produzir sebo, está presente na pele fina, em contato com os folículos pilosos, que são essas estruturas aqui que vão estar haciendo a formação dos pelos, ok? E é classificada como acinar ramificada enquanto sua morfologia, enquanto seu mecanismo de secreção é uma glândula holócrina. E o que é zoócrina, que quando ele vai liberar sua secreção, as células sofrem apoptose, sofrem morte celular. Então, classificação da glândula acinar ramificada. Ok? Então, seria essa estrutura aqui. Se ramifica. Ok? Não se olvidem, porque essa pergunta vai sair em la entrega de quê? Se possível. Determine o tipo de glândula segundo o tipo de secreção. Secreção mucoceroso. Mucoceroso. Aí predomínio de acinos mucosos e parte serosa. Acá podemos observar mais medialuna serose de Gianosi, que são essas estruturas mais roxas, mais lila, e os acinos mucosos. Então, predomínio de mucoso do que seroso, mucocerosa. Nome da glândula, glândula sublingual. Determine o tipo de epitélio. Tipo de epitélio. É um mesotélio? Mesotélio. Epitélio simples plano? Estratificado plano com queratina? Ah, tá, eu tava olhando mais assim. Não. No caso, isso seria a queratina, ok? E esse seria o epitélio em si. Aqui seria o extrato córneo, né, da epidermis. E aqui seriam os outros estratos. Então, epitélio estratificado plano com queratina, ou queratinizado. Mesotélio é um epitélio simples plano associado a peritoneu visceral. Okay? Então, é diferente do endotélio, que é um epitélio simples plano dos vasos sanguíneos. Esse é um epitélio estratificado. Mira a quantidade de capa. São células planas com queratina e, por debaixo, lâmina própria. No caso da pele, dermis papilar, que é tecido conectivo lácteo. Então, epitélio estratificado plano, queratinizado. Determine o tipo de epitélio. Simples cúbico. Simples cúbico são células cúbicas. Essa turma tinha bike, cancelamos o bike, porque daí no fim ficou 6 alunos só. Meu Deus do céu. O quê? Acho que não foi comigo. Então, assim, são epitélio simples cúbico
cubo com um núcleo mais central, mais redondeado. Esse seria um folículo tiroideiro, né, com as células foliculares e o colóide. Não se esqueçam disso. Epitélio simples. Tipo de epitélio: Estratificado plano. com queratina ou sem queratina? Sem queratina. Sem queratina. Epitélio estratificado plano sem queratina. Duas localizações. Duas localizações de um epitélio estratificado plano sem queratina. Uma delas pode ser a boca, não é? Quando a parte, esqueci o termo, sublingual ali, revestimento. Sim, na boca temos, na língua, por exemplo. E o que mais? Vagina. Vagina. Tipo de epitélio: Urotélio. Urotélio. epitélio de transição, que é as células mais superficiais em formato de cúpula. Localização: uretra prostática, terço superior da uretra feminina e vejiga. Tipo de tecido: Conjuntivo denso e irregular, conectivo. tecido conectivo ou conjuntivo denso e irregular. Muita fibra e pouca célula. E pouca substância fundamental. Tecido conectivo denso e irregular. Basicamente isso. Nombre la célula e sua função. Esses são os fibroblastos e a função incisiva. A função é manutenção do tecido conectivo. Pode ser, mas vamos fazer uma célula está muito superficial. É o fibroblasto, célula principal do tecido conectivo. Função: produção da matriz extracelular, das fibras e da substância fundamental. Essa é a função do fibroblasto. Célula principal do tecido conectivo. Função: produção de matriz extracelular. A imagem observada pertence a que componente do tecido conjuntivo? O que é isso? Fibras elásticas. Fibras elásticas. Então, as fibras elásticas têm um formato ondulado, são mais oscuras, e estão localizadas principalmente no cartílago elástico, na epíglotis, por exemplo, e também nas artérias elásticas na túnica média. Então, fibra elástica. Tipo de epitélio: repetitivo. O epitélio de transição, urotélio. O epitélio de transição, urotélio à direita e à esquerda, eu acho que é a saída ali da vejiga para a uretra, se não me engano. Posso estar errado, claro. Tudo é urotélio, tudo. Aqui também podemos observar células em cúpula, em menos quantidade, pero A1 é urotélio. Tudo isso. Okay? Então, urotélio, epitélio de transição. Epitélio estratificado com as células superficiais em forma de cúpula. Uretra prostática, terço superior da uretra feminina e vejiga. E o tecido que está abaixo, tecido conectivo laxo. Sempre debaixo do epitélio, tecido conjuntivo laxo. Ô Felipe, essa observação que você fez do urotélio, essa diferença do lado esquerdo, que as células mais apicais estão mais
aplanadas, isso não teria a ver com uma posição da barriga, por exemplo, para a uretra ou coisa parecida? Não, porque a verriga, a primeira porção da uretra tem o mesmo tipo de epitélio, né? Eu acredito que seja mais pelo corte mesmo. Que nesse caso favoreceu mais um lado do que o outro. Você pode ver que em muita lâmina de urotélio, no laboratório, por exemplo, você nem consegue ver o formato de cúpula de dentro. Não sei se vocês já repararam. As lâminas do laboratório, uma ou outra é forma de cúpula. Eu acredito que seja mais pelo corte, entendeu? Porque a verriga e a primeira porção da uretra é o mesmo epitélio. Então, não teria que ter diferença, entendeu? É pelo corte. Então, por tipo de epitélio, Epitélio pseudoestratificado ciliado. pseudoestratificado ciliado com células caliciformes. Então, a gente pode ver as células caliciformes, são mais pálidas. E se perguntar que órgão é, vocês vão falar o quê? Essa imagem, qual órgão? Dá para identificar nessa imagem o órgão. Se a gente está vendo um epitélio respiratório e um cartílago hialino aqui embaixo, qual seria o órgão? Tráquea. Também pode ser brônquio, ok? Mas vai depender aí do formato do cartílago. Porque está muito aproximado. Então, se tiver formato de ser tráquea, se for só uma placa de cartílago, brônquio. Essa é a diferença. E aqui são algumas lâminas do laboratório. Então, esse seria uma glândula tubular simples, ok? Essa é a primeira imagem. Aqui, uma alveolar. As glândulas com formato alveolares, elas têm formatos irregulares, ok? Não são acinos bonitinhos em formato de uva. Elas são alvéolos, como se fossem alvéolos pulmonares, que não teriam um formato específico. Então, cá seria uma glândula alveolar composta. Okay? Aqui, uma glândula mucocerosa, predomínio de mucoso e seroso. Acá seria uma seromucosa, uma glândula submaxilar. Okay? Aqui podemos observar os acinos mucosos, os acinos serosos. E acá também outra submaxilar. Acinos mucosos e acinos serosos. Então, esse seromucoso, mucoceroso, tubular simples e alveolar composto. A diferença entre as glândulas. Só para olhar o formato e se for assinado o tipo de secreção. Okay? Então, é isso de conjuntivo e epitelial. Agora a gente vai para muscular e nervoso, que é rapidinho. Escreva o tipo de músculo que observas e sua localização. Músculo cardíaco. Tipo de músculo. Isso é cardíaco. É coração. Músculo estriado. Músculo estriado cardíaco e coração. Porque as fibras se ramificam, ok? Em forma de Y. O núcleo é central e o que mais me chama a atenção são os discos intercalares. Essas linhas mais músculo estriado cardíaco. Núcleo é uninucleado no centro, há estriações transversais, fibras em forma
Y, e discos. Que músculo é esse? É músculo liso. Músculo liso, as fibras são muito unidas entre si, núcleos têm formato fusiforme, e uninucleada. E 3 localizações do músculo liso. Três localizações. É o terço inferior do esôfago, intestino delgado e intestino grosso. Muito bem. Especificou, é isso aí. Não tem que falar só esôfago. É terço inferior ou terço médio, né? Porque também tem músculo liso. Então, muito bom. Pode ser também vasos sanguíneos. Então, determine o órgão. É o cérebro? Cerebelo. Então, o cerebelo, ele tem 3 capas. Capa molecular, capas de células de Purkinje, que é essa família das neuronas, e capa granulosa. Então, essas capa molecular, capa de células de Purkinje e capa granulosa. Cerebelo. Não se esqueçam desse órgão. Então, isso aqui se aproxima, capa molecular, capa de células de Purkinje e capa granulosa. Então, as 3 capas. E o tipo de músculo? Tipo de músculo. É músculo liso. Músculo liso. Esse aqui seria uma artéria pequena, certo? Uma artéria pequena. Então, a gente tem que a capa túnica média dela é músculo liso. Ok? Então, todo vaso sanguíneo vai ter músculo liso. Músculo liso. Determina que célula é e menciona suas partes. Número 1. Que célula É um neurona. A célula é uma neurona. é? Neurona. Número 1. Dendritos. Que estrutura é? Dendritos. Número 2. Corpo. É o corpo. Não, número 2. Axônio? É o nucleolo, então? Núcleo. Núcleo. Ah, eu falei núcleo. Falou? Eu entendi corpo. Ah, foi mal. Eu falei núcleo, desculpa. Então, Não, eu falei corpo. núcleo. Ah, tá. Porque foi tudo junto. Então, número 1, dendritas. Número 2, núcleo. Número 3, São corpúsculos de News? não, são os. Isso é a soma, estão dando as partes. Os corpúsculos de Nicil é outra coisa. Não dá para ver. É a soma ou o corpo celular, número 3. Ok? Seria tudo isso aqui. O soma que você diz, Gabriel, Felipe, no caso aqui do neurona, é basicamente o citoplasma normal do neurona, né? Seria isso? Sim. O corpo celular é basicamente o citoplasma. E corpo celular e soma é a mesma coisa, entendeu?
Então, quando eu disse que é soma, não tá Número certo? Tá certo. Soma neuronal. Tá certo. Então, número 1, dendritas. Número 2, núcleo. Número 3, corpo celular ou soma. O número 4, que é essa porção amarelinha, que está por debaixo dessa É o axon. estrutura branca. Seria O axon. axon. Isso. A estrutura branca... Vaina de mielina. Não, o 4, axon. 5, vaina de mielina. A vaina de Que mielina. célula produz a vaina de mielina? Os oligodendrocitos. Que são oligodendrocitos. Tudo bem. E o número 6, Deixa eu não lembro. terminal sináptico. É o terminal onde a gente vai ter a sinapse. E essas estruturas amarelinhas aqui são os botões sinápticos. Tudo terminal sináptico. As estruturas amarelinhas, botões sinápticos. Então, isso é uma neurona. Unidade funcional e estrutural do sistema nervoso. Determine o tipo de músculo. É estriado esquelético. Estriado esquelético. Fibras alargadas cilíndricas, estriações transversais, Discos intercalares também, né? Não, discos intercalares é no cardíaco. Esse é esquelético. Os discos intercalares, eles são escuros. Essas estruturas brancas são estriações transversais. Aqui é o corte, que está mais escurinho, ok? Além disso, o músculo cardíaco, ele é ramificado e as células são menores, as fibras musculares são menores. E o núcleo dele não é periférico, Olha né? o tamanho da fibra muscular esquelética. É bem alargado. Ok? Então, músculo estriado esquelético. Que tecido o do esquelético é periférico, o do cardíaco é central. E detalhe, é periférico e multinucleado, né? Tá vendo que é periférico? Tá na periferia? Viu? E multinucleada. Diferente do cardíaco, que é uninucleada, e o liso é uninucleada ou binucleada. É uma diferença também. Que tecido observas? Tecido nervoso. Cortou o que você falou? Tecido fundamental, perguntei. Tecido nervoso. Estamos escutando? Agora sim. Sim. Estamos escutando? Sim. Tá falhando, mas tá dando para ouvir. Nervoso. Número 1. Que célula é? É o neurona. Neurona? Tá. Número 1. Que célula é? Neurona.
neurônio. Número 2. Número 1, neurônio. Número 2. Número 2. Esse aí é um, não sei. Oligodendrocito. São células em forma de ovo frito, ok? São os pontitos negros, oligodendrocitos. E o número 3, Essas são as gliales, células gliales? então, as células gliales são o oligodendrocito e o astrocito. O oligodendrocito é o número 2. E o número 3? A número 2, então, são células gliales. A número 2 Pode são ter slide uma também. das células gliales, que são os oligodendrocitos. Entendeu? Número 3 é um astrocito. Então, as células gliais, a gente vai ter os oligo, que é o número 2, dendrocitos, e os astrocitos, que é o número 3. Entendeu? Deu pra... Vai ficar falhando, mas deu pra entender? Sim. Então, é um tecido nervoso. Felipe, Número 1, neurônio. aí no caso... Oi? Não, pode continuar o que você está falando. Pode falar. Aí dá pra ver, tem uma outra célula chamada epidimos... Epidimocito. Não, Isso. Não dá pra ver? não. Somente os astrocitos e os oligodendrocitos. E as neurônios. Ok? Felipe, como que eu diferencio o oligodendrocito dos astrocitos? Porque eu não consigo ver ela em formato de ovo frito, como você falou ali, pelo menos essa distância que tá. Eu só vejo que um citoplasma tá mais branquinho e o outro tá mais eosinófilo, mas eu não consigo ver a diferença. Ó, os oligodendrocitos são pontitos negros e os astrocitos são os oligodendrocitos negros e os astrocitos são maiores e mais pálidos. Eles são mais claros. Aqui dá pra ver a diferença. Agora sim. Agora sim. Esse aqui é o oligo e o astro. Deu para entender? Aonde você circulou perto de uma neurona, você circulou um mais escuro e um mais eosinófilo. É isso. E aqui próximo, se eu descer a imagem, você circulou um bem clarinho, que é o astrocito. Ou o contrário. Ah, tá. Então eu vejo assim o Os mais astrocito. claros são... Isso, os mais claros, os astrocitos, os mais escuros e os menores, os oligodendrocitos. Ai, obrigada. E os maiores, as neurônios. E por último, diga o nome da estrutura sem ar. Que músculo é? É músculo estriado cardíaco e são discos intercalares. Discos intercalares. Daqui a gente vê, eles são mais branquinhos, nesse caso, mas a gente vê a diferença da fibra. Né? Que a fibra ela é menor, o núcleo é central, ela se ramifica. Então, isso seria um disco intercalar, diferente da outra imagem, né? Que as fibras são retas, são cilíndricas, entendeu? Então, é um disco intercalar, que vai unir uma célula a outra.
dúvida, pode me dizer aí. Senão, já vamos dar por encerrado. Muito obrigado, Felipe. Muito bom, como sempre. De nada. Desculpa a internet. Nossa. Valeu, Felipe. Muito obrigada. Obrigada, Felipe. De nada. Obrigado, Na Felipe. aula eu aviso pra vocês de genital masculino, tá bom? Felipe, a gente vai marcar outra, né? Você disse que vai ser marcado mais 3 aulas, é isso? Tem uma de genital masculina, uma de pele e uma de tudo. Muito obrigada. De nada. Tchau. Felipe, só uma sugestão. No final, na última, né, você podia fazer um simuladão antes da prova final, né? Com a É isso gente. que eu vou fazer. Eu vou montar um exercício com muita imagem e a gente vai fazer junto. Ah, show de bola. Tu é top. Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à prova teórica, não sei se você já tem algum tipo de outro simulado, além do que a professora deu pra gente? Questionário? Não tenho ainda. Não tem, não? Tá bom. Tá bom? Tchau. Tchau, Mariana. Falta muito ainda, só um pouquinho. Falta bastante ainda. Tchau, gente.